Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, eu quero dar um breve aviso aos irmãos, um alerta do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus para toda a igreja, porque uma Bíblia diz, meus irmãos, que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Irmãos, durante esses 2000 anos de história da igreja, o diabo sempre investiu para cima da igreja. E já desde a época dos apóstolos, o apóstolo Paulo combatendo as heresias, as falsas doutrinas, que das seitas que sempre foi derrubada através do poder de Deus da pregação, e muitos que se infiltram na igreja, o diabo está vindo sutilmente com engano das seitas pagãs dentro da igreja com o título de Espírito Santo. E Deus levanta os seus servos, os seus profetas, para avisar. E os irmãos entendam como está o título da mensagem. Cuidado com o espírito de Jezabel, não é somente vaidade. O espírito de Jezabel também atribui
também a soberba, o orgulho, o pecado de teimosia, o pecado da pessoa não aceitar a repreensão. Ele quer repreender, mas não quer ser repreendido. Ele quer ter domínio sobre as pessoas, né? E quer ser bajulado, quer ser exaltado, engrandecido e receber glória para si. E tem muitos que às vezes têm a doutrina do corpo e não sabe disso, e está sendo assim, não sabe. Que nem a questão que eu postei sobre o ensinamento acerca das mulheres. Muitas mulheres que não aceitou. Então quer dizer que quando eu estava pregando a doutrina do corpo, espírito, oração, estava bem. Quando eu entrei na doutrina eclesiástica da igreja, acerca de liderança, já começou a mostrar as garras. É como aconteceu com Paulo em Filipe. Paulo estava pregando, exortando. E aquela mulher endemoniada, começou a bajular Paulo, exaltar Paulo. Paulo fixou os olhos nela, que é espírito adivinho, e repreendeu, porque Paulo percebeu que era demônio. Então a mesma coisa, são muitos que são assim. Começa a mostrar as garras, né? E começa a vir com argumentos. Irmão, você está usando teologia para querer contestar a palavra? Não, de maneira nenhuma. Eu estou usando a Bíblia, é a palavra. Quando eu falo teologia, essas teologias falsas que envolvem comércio, que as pessoas têm que pagar um absurdo de dinheiro para ter conhecimento da Bíblia, sendo que você tem a teologia na sua casa, que é a leitura da palavra. E essas teologias liberais, que distorcem os versículos da sã doutrina e traz um mundanismo para dentro da igreja para satisfazer suas carnes. Essa é do diabo. Agora, você pesquisar a Bíblia, orar, jejuar, ler a Bíblia e também fazer pesquisa acerca das heresias, da seita, isso é bom, porque João diz em 1 João 4, provai os espíritos. O que compreende espírito? Profecia, revelação, pregação, escola bíblica, louvor. Tudo isso compreende espírito. Então isso é uma base, isso não é uma opção, é um mandamento de Deus. Então nós temos que pesquisar acerca das culturas pagãs, acerca da seita, para nós orientar meus irmãos sobre o perigo disso entrar na igreja, não exatamente com o nome como tem lá, mas em estar sutilmente dentro da igreja, usando o nome de Deus para enganar. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 14, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Uma das palavras anjo compreende mensageiro, luz, verdade. Então o diabo, para tentar enganar os crentes, ele não vai vir o nome da sua entidade pagã que tenha nascido. Ele vai ter que vir usando o nome de Deus, de Jesus. Então, se nós não tivermos o discernimento, nós somos enganados. Muitas vezes nós crescemos, amém, só falando da doutrina, tá certo, é bíblico, pregando contra a irmã cortar cabelo, pintar cabelo, usar calça comprida, futebol, televisão, só nisso. E não é só isso a doutrina. A doutrina é santificação, corpo e alma e espírito, santificação da mansidão. Quantos irmãos que vê um irmão caído, alguma coisa, e torce para a queda daquele irmão? Você já leu o que está escrito lá em Provérbios 24, 17? Ao ver a queda do teu próximo, não alegra o teu coração? Tá vendo? Que mesmo Deus de ira é um Deus de misericórdia, que trata com a pessoa, muitas vezes permite acontecer alguma coisa com alguma aliança com o irmão, para ele se arrepender. Agora, se eles não se arrependerem, aí Deus vai tratar com eles. Deus usa os profetas para avisar. Só que nós temos que orar com a sabedoria, que seja feita a vontade de Deus. Então, meus irmãos, quando eu postei essa acerca da visão que eu falei, muitos acharam ruim. Mas é o que diz a Bíblia: aquele que é minha ovelha, ouve a voz do pastor. Ouve a voz de Deus, porque não é irmão Hermes que fala, sim o Espírito Santo de Deus. Aí eu vou ler aqui, antes de dar um breve ensinamento muito rápido. Louvado seja Deus. E breve eu vou fazer um ensinamento aqui com a igreja acerca da teologia. É de Deus ou não? Os irmãos vão ficar na espera, que eu tô orando e jejuando, pedindo a Deus, lendo a Bíblia, somente a Bíblia, mais nada. E pesquisa acerca igual eu falei, para poder trazer para os irmãos esse ensinamento. Breve estarei trazendo para os irmãos. Então aqui eu quero um ensinamento rápido aqui, eu quero ler aqui. Em São Mateus, capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que vós praticais a iniquidade. Amém? Só até aqui, irmãos. Jesus está exortando aqui acerca do dia do juízo final.
O dia da prestação de conta. Hoje, o Senhor Jesus está usando os teus servos. Arrependei-vos. O que é arrepender? É regeneração, transformação, corpo, alma e espírito. Se esforçar, ouvir a doutrina de Deus. Arrependimento. O velho homem, diz em Romanos 6,6, foi morto com Jesus na cruz. Seus pecados, foi morto, foi apagado. Então agora é um novo homem. Mas quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é renúncia. Cruz também é obediência à palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque se a pessoa for carnal, quando fala mundana, você acha que mundana é só vaidade e pintura? Não é isso não. Pessoa que é orgulhosa, invejosa, soberba, contendeira, que anda em discussão, também não tem o Espírito Santo. Ela é do mundo. Ela não compreende as coisas do Espírito e não pode receber o Espírito Santo e nem conhece. Então por isso que delira acerca de questões, de contenda de palavras, porfias ruins e suspeitas. E Deus manda falar que esses que não conformam com essa doutrina de Jesus, para nós se apartar deles. Tá vendo? Então, meus irmãos, muito cuidado. Então, quando eu preguei acerca disso, muitos não entendem, começa a fazer a confusão, começa a falar que Deus usa o que ele quer, na hora que ele quer, começa a usar argumentos, mas Madalena ungiu o pé de Jesus, Madalena anunciou. Isso aí é uma estratégia. O diabo, ele é estrategista em pegar um versículo, isolar aquele versículo e falar assim, ó, a verdade tá aqui nesse versículo. Não é assim. O diabo fez isso com Jesus lá no deserto, mas Jesus venceu ele. Que Jesus trouxe o contexto desde Deuteronômio até os dias atuais para desmascarar o diabo, usando o início e o fim da história bíblica. Então cuidado com isso. Isso não dá argumento se dá uma doutrina bíblica eclesiástica na igreja. Então se Jesus falou, como está em Paulo ensinou acerca das doutrinas eclesiásticas bíblicas, o qual é a função do homem e da mulher, tem que ser obedecida, não pode ser alterada. Então, meus irmãos, vigiem. Por quê? Aí muitos vai falar assim, mas irmão Hermes, Deus usou uma pastora, Deus usou uma bispa para poder, uma irmã, e ela é de doutrina do corpo, prega a doutrina, e Deus usou ela e falou comigo, aconteceu. Irmãos, saiba de uma coisa, dom não salva ninguém. O dom Deus entregou para ela exercer os cargos funcionais na igreja, como pregar, dar uma saudação no culto das senhoras, nas crianças, uma saudação embaixo na igreja, uma revelação como eram as filhas de Felipe. Então por que Deus usou ela? Porque Deus deu o talento e ele não entrega mais. Só que Deus levanta um homem, Deus para tocar do bedor, irmão, não é certo. O que acontece? Aí vem o espírito de Jezabel, o orgulho. Mas eu não vejo ela pintada nada, mas tem orgulho. Tem orgulho. Não aceita a repreensão de Deus. Aí esses daí, naquele último dia, vão chegar. Senhor, eu expulsei demônio. Eu fiz maravilha. Eu fiz milagres em teu nome. Aí Jesus falou assim, apartai de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque praticar iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Por quê? Desobedeceu a palavra de Deus. E o pecado de desobediência é o quê? É como o pecado de feitiçaria. Samuel 15. E os feiticeiros vão para onde? Para o inferno. Teimosia, o irmão está tentando explicar e está teimando. Querendo arrumar argumento que Deus falou, que Deus viu um anjo, o anjo apareceu para mim. Irmão, esquece isso. Nenhuma revelação, profecia da escritura de particular interpretação. Deus usa-se nos dons extraordinários, na visão, na palavra, mas até as visões, as revelações, tem que ter respaldo bíblico com a palavra. Se não tiver, é falso. Pode ser quem for. Isso é a verdade de Deus. Não adianta querer discutir, é verdade, vai reclamar com Deus. Mas por que fulano A, fulano B tá falando? Porque quem é sujo que se suje mais, quem é santo se santifique mais. Então o que acontece, meus irmãos? Minhas irmãs, aí já entra o pecado da porfia, que está, louvado seja Deus, lá em Gálatas 5,19. Aí, porque no juízo final, os livros serão abertos, livro memorial, Malaquias 3,16, lá em Malaquias, as memórias. A Bíblia vai ser aberta. Aí você que foi rebelde, vai ter uma surpresa. Você porfiou, você teimou. Meu servo estava pregando e você teimou. Começou a insistir. Aí vai entrar o pecado da soberba, que Deus tem um dia para bater todos os soberbos. Isaías 2,11. E no dia do juízo, porque quando o servo Deus começou a tentar explicar, avisar a igreja, você começou a debater, influenciar os irmãos que não tem nada a ver, que o que aqui tem. Aí entrou o orgulho, aí vai entrar no dia do juízo.
Eu sou contra todos os soberbos, apartai-vos de mim. Preguei, Senhor, expulsei demônio, fiz sinais, não importa, isso não salva. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá fazendo jejum, tá fazendo isso, mas tá em vão. No último dia vai ser reprovado. Então, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Ah, irmão, mas por que a igreja está permitindo? Estão permitindo porque são rebeldes e não querem obedecer a palavra, e é eles e Deus. Igual um dia eu levantei aqui, irmão, eu fiz uma oração a favor da diretoria. Um monte de pessoas começou a me contestar. Que nada, Deus tem que descer a espada nessa diretoria. Você está orando para essa diretoria para quê? Mas para com isso. Não tem respaldo bíblico. Foram doutrinados no corpo, mas não foram doutrinados no espírito, na língua. E não adianta, não estou generalizando todos. Foram uma boa parte assim. E o que a Bíblia, o que Jesus diz? Lá em Provérbios. Louvado seja Deus. Provérbios diz o quê? Provérbios 24, verso 17. Você pode abrir aí. Se você vê a queda do seu inimigo, ou ele ser ferido pela ira de Deus, não alega o teu coração. Presta atenção quando Jesus, o samaritano, não quis obedecer à voz de Jesus. Lá os apóstolos falaram, Senhor, vamos fazer como Elias, mandar fogo descer do céu e destruir eles. Lucas 9:54. Eles falaram assim, eu não vim destruir as almas dos homens, mas sim salvá-las. Então cuidado, irmãos. Muitos vão para o inferno por causa do orgulho, da soberba. A doutrina bíblica não adianta pegar, mas até eu criei assim, irmão. Eu criei assim, tanto é que eu já até postei pregação aqui de pastor ungido de Deus acerca disso e estava equivocado. Fui exortado por muitos irmãos. Eu fiz a mesma coisa, assim, não, Ruda foi isso, mas depois de baixo de muita oração, jejum, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo me convenceu que eu estava errado. E agora eu estou aqui pedindo perdão para esses irmãos que tentou me exortar, abrir meus olhos e eu não estava enxergando. Porque na verdade eu estava querendo ajudar, mas eu estava sendo orgulhoso com Deus. E vocês não entendem por que o missionário liberou? Porque a pressão psicológica em cima dele. Mas Deus não é porque o diabo ele vem devagarinho na igreja. Ele não tem pressa de destruir a igreja. Olha o futuro como está agora, Deus de amor. Olha o que está acontecendo. Talvez se seguisse desde aquele ritmo, desde o começo, não estava assim. Olha o que está acontecendo agora. Porque o diabo ele não tem pressa, ele vem bem devagarinho. Ele não tem pressa. Então tem que ser obedecido. Não estou querendo desprezar o ministério das minhas irmãs. Mas, irmãs, o que diz a Bíblia? Diz que vale você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você ganhou o mundo pregando com dom, chegar no último dia e ser reprovado. Porque não obedeceu a lei divina da Bíblia. A lei e os profetas chegou até João. Dali para frente é Jesus, o Espírito Santo. São João 14:26. O Espírito Santo, ele vos fala lembrar de tudo quando eu vos tenho dito da minha palavra. Ah, então não tem profeta, não, tem os profetas de Deus que pregam, que entregam a revelação, mas você se autotitular um profeta é errado. O título da igreja do Antigo Pacto era sacerdote, rei, profeta e juiz. No Novo Testamento isso foi substituído para evangelista, pastor, presbítero, diácono, evangelista. Então entenda, irmão, estude a Bíblia, para de ir por vento de doutrina, para de, que irmão deu visão para mim, irmão, para com isso. Tem as visões de Deus, mas tá cheio de homem com visão falsa, que eu nunca os enviei, e foram falando do seu coração. Leiam a Bíblia. Agora o diabo, por causa dessa teologia mundana que está usando esses falsos profetas, se o irmão tem um conhecimento da Bíblia, começa a pregar da Bíblia aqui, é teologia do diabo. É do diabo sim, mas o irmão que tem um conhecimento bíblico na palavra, que crescer na graça do conhecimento, ele não tá usando teologia mundana, ele está usando o estudo da palavra de Deus. Para ensinar, o Espírito Santo está usando. Como foi Paulo, como foram os irmãos, as irmãs. Paulo repreendeu Pedro no meio de todo mundo por causa da hipocrisia dele. E Pedro era um homem de Deus, fazia sinais, cura, pregou para mais de 5.000 pessoas e foi liberto. E aí? Agora vocês, vocês que não estão aceitando essa repreensão, a revelação que Deus me deu que eu passei ontem, vocês vão prestar conta com Deus. Porque eu não estou aqui falando nada de mim, mas sim do Espírito Santo de Deus. Então cuidado, prova os espíritos. Não estou contra ninguém, mas é a Bíblia que ensina. É a Bíblia que está falando. Não coloquei no barrar ministério de ninguém. Então não adianta vir com argumentos só, se é doutrina bíblica. Quando eu falei pregador, mulher pregador em cima do púlpito que exerce cargo eclesiástico de liderança.
Ah, irmão, mas tá assim no Deus de amor, irmão. Quem que é essas pessoas que estão assumindo liderança com hipocrisia, com mundanismo nas igrejas em geral? Quem era Medo-Persa, Babilônico, Império Grande? Greco-Macedônico, Roma, não foram derrubados por Deus? Quem é essas pessoas para criar achar que é dono da igreja, irmão? Não passa do inseto perante Deus. É só você orar e jejuar e entregar na mão de Deus, porque é as almas que estão em jogo. Você acha que eu tivesse por causa de carga que eu tava pregando isso? A obra de Deus não parou na minha vida, não. Eu faço igual Paulo, ainda que estou preso em Roma, em cadeia de algema, a palavra do Senhor não está presa. Eu continuo pregando nos hospitais, nos ônibus, nas praças. Eu ainda vou colocar aqui, pela misericórdia de Deus, pregações eu pregando na praça e nos lares. É que logo até eu tô saindo do YouTube, tô pedindo a confirmação de Deus pra me sair, porque não querem ouvir, e aí vão saber que houve um profeta nessa casa. Que eu não tô com orgulho, eu tô com amor à alma de vocês. Então não adianta pegar, porque o diabo ele é estrategista em pegar versículo da Bíblia, isolar e aplicar uma doutrina, ó. Pegar um versículo, a verdade tá aqui. Não, a verdade tá em Jesus, a palavra completa de Jesus. Então cuidado, irmãos. Muitos vão se arrepender, viu? Muitos vão se arrepender que Deus hoje está trocando a trombeta, é igual no Apocalipse. Deus toca a trombeta, manda juízos parciais na terra. Depois vem as taças, que aí é global, meu irmão. Então a mesma coisa é agora. Deus está tocando a trombeta, avisando. Quando Jesus voltar, você fechar o olho, estiver dando o tom do juízo, não vai adiantar mais. Aí você vai lembrar. Aí é tarde demais. Amém, meus irmãos? Então entenda. Reflita bem antes de discutir. Cuidado, como eu falei, cuidado com a emoção. Não tô querendo barrar o ministério das irmãs. Como foi as mulheres de Felipe. Elas evangelizaram. Mas tem o dom aqui, tá? Ela passou uma profecia. Dom não salva, Deus entregou. Esse dom era para ela usar nos hospitais, nas praças, nas visitas, nos cultos no lar, na igreja, numa saudação, pregando embaixo, não no altar. Embaixo. Mas não quer ouvir, quer ser soberbo, quer estar por cima. É o espírito de Jezabel. Ou você acha que Jezabel é só essas vaidades, essa sensualidade na igreja? Não é só isso, não. Tem irmã que tá aqui que não mostra nem o rosto. Você vê as freiras, não mostra nem o rosto. As mulheres do Afeganistão não mostram nem o rosto. Elas são salvas? Não são. Só isso não dá evidência da salvação. Então, meus irmãos, cuidado. Faz parte dessa doutrina do corpo, da doutrina bíblica, mas você tem que ser acompanhada com a mansidão. Ter humildade em reconhecer quando erra. Quando erra e se humilhar, irmão, é verdade. Tanto é que tem essa pregação sobre mulheres aqui. Eu tô procurando aqui para tirar com o meu assessor, que eu não entendo de internet. Eu não entendo nada de internet. São as pessoas que mexem para mim aqui. E quando eles estão perto de mim, que eu vou falar alguma coisa, eu peço para eles escrever. Quando você vê vírgula, acento, eu sento do lado e vou falando, eles vão escrevendo para mim. Quando você vê que umas letras que eu tô escrevendo sem a vírgula, né, que eu não sei, sou analfabeto, tenho só a 4ª série. Louvado seja Deus, mas um pouco para os irmãos entender, dá para os irmãos entender. Mas quando você vê letra com a ponto, vírgula e tal, é eu falando do lado e eles escrevendo para mim. Os irmãos que me ajudam. Nas postagens, aqui nos comentários. Então, irmão, ouça a voz do Espírito Santo. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então essa é a verdade. Não estou querendo barrar o ministério das irmãs, mas isso é bíblico. Isso é da palavra. É a palavra de Deus. É o ensinamento dos apóstolos, da igreja primitiva, irmãos. Amém? Dê lugar ao Espírito Santo. Os anjos do Senhor, eles são, sim, úteis na casa de Deus. Mas muitos também distorcem os versículos da Bíblia, né? Para poder arrumar argumentos falsos para defender suas falsas doutrinas. E cuidado com isso, né? Muito cuidado. Mas tudo isso com o tempo eu vou trazer, pela misericórdia, que tudo que eu vou pregar aqui, tipo, né, irmão, traz o ensinamento tal. Eu não sou assim, irmão. Quem traz o ensinamento é Deus, eu não ensino nada. Esse negócio, irmão, eu quero saber tal isso. Você quer saber? Ora a Deus, jejum, ler a Bíblia, peça os ensinamentos de Deus, que Jesus vai te ensinar. Quando eu venho pregar aqui, não é a gosto do freguês. Ah, irmão, eu quero que você fale sobre dons. Ah, irmão, eu quero que você fale assim. Não, eu não sou assim. Toda a palavra que eu vou trazer aqui, eu oro debaixo de jejum e oração. Senhor, o que eu devo falar para a sua igreja hoje? Que começa a falar primeiramente comigo, como diz Paulo. A exortação começa comigo e a igreja. Aí o Senhor vai me dar a inspiração e eu vou pregar, mas não é a escolha do freguês. Que aqui não é Jesus, não é garçom para dar para as pessoas o que elas querem ouvir. Não, isso aí tá errado. E outra coisa tá ali no meio desses YouTube, essas mentiras para poder ganhar visualizações,
pastor que se diz pregar doutrina, coloca lá tal coisa, título, só para ganhar finalização, para uma pessoa apertar, é nada daquilo. Pecado de mentira, vai pro inferno. Cuidado com esse aplicativo satânico aí, que pessoas começam a ficar com a cara velha. Isso aí é uma estratégia do diabo, é pecado de mentira também. Porque você tá colocando uma face que não é sua. Então, sem perceber, você entra em apostasia, em contradição, e o diabo tá dando confusão na mente do povo. Tem que ter bom exemplo de cristão. Então, cuidado com isso, irmãos. Vigia. Você acha que eu me preocupo? Por que você não vê? Você viu eu pedindo like aqui? A única coisa que eu peço, irmão, se for possível, compartilha. Porque quem é de Deus vai ouvir a voz. Não precisa estar chamando ninguém. Eles vão ouvir, eles mesmo vão dar o like. Porque poucos ouvirão nos últimos dias. Quem teria sucesso de mim eram os falsos profetas. Então cuidado, irmãos. Muito cuidado. Vigiem. Vigiem, porque Jesus está voltando. O espírito falso profeta, como Deus me deu a visão, com cabeça de serpente, e as pessoas com cara de ranho, o servo de Deus orando ali humildemente, pedindo socorro. Você acha que é só as mulheres pintadas, né? Que é os falsos profetas. Tá cheio de falsos profetas aí que prega doutrina, exorta, mas não vive o que prega, vive uma vida de imundícia, como Deus já me revelou. E não tá vivendo o que ele mesmo não tá vivendo o que tá pregando, mas Deus vai pegar esses homens. Louvado seja Deus. Prega por soberba, por ganância ao dinheiro, pescadores de aquário que fala mal do ministério, da onde ele saiu, e agora ele tá torcendo pra queda daquele ministério, o que tá acontecendo, pra ele ter argumento pra tirar os irmãos de lá. Irmão, se Deus você fundou um ministério, amém. Deixa que o Espírito Santo, se for de Deus, essa obra ela vai evoluir, o Espírito Santo vai levar as almas pra aí. Então essas disputas aí é pecado de disputa. Não vai entrar no céu no dia do juízo. Então cuidado. Muito cuidado, irmãos. Vigiem. Vigiem. Jesus está voltando. Eu me lembro de uma passagem que o missionário pregava. Irmão, se logo a porta da graça vai se fechar, vocês não vão encontrar mais. Muitos não entenderam. Que Deus está recolhendo todos os servos de Deus de profeta, de doutrina para glória, e vai deixar as pessoas assim, ó, sem os homens de Deus. Vai acontecer igual aconteceu no Velho Testamento. Ficou 400 anos sem profecia do povo. Vem acontecer no tempo de Malaquias. Deus se calou. É o que vai acontecer de novo. E o povo ficar entregue na operação do erro para que creiam na mentira, porque não creiam na verdade. Então cuidado. Vigie com isso. Cuidado com essas bajulações, esses aplausos dos homens. Isso é um perigo. Esse é um perigo. Quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Não somos nós. Então, irmão, quando eu falei que eu vou falar acerca da teologia aqui, que eu vou falar a raiz dela, eu vou dar só uma faísquinha. Sabe de onde veio a teologia? Já antes de Jesus, a origem veio do Egito, de um homem chamado Origem. Só isso eu vou explicar. Se eu vou explicar, vindo do Egito, você já sabe de onde que tá vindo isso, né? Essas coisas aí, né? Então, mas logo eu vou trazer esse ensinamento para vocês. Para desmascarar esses falsos mestres, esses falsos doutores que estão destruindo a igreja de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado. Então vigie, irmãos. Muito cuidado mesmo. Muito cuidado mesmo, porque o diabo, ele é sujo. O diabo, se capaz, diz a Bíblia, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então cuidado. Vigiem, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Que Deus abençoe. Estude as cartas de Paulo, irmãos, cartas de Tito, Coríntios. Lá em Coríntios, por que Paulo falou para as mulheres ficar caladas? Porque nos templos lá de Afrodite e de Diana, eles tinham um costume pagão de exaltar a mulher, a sacerdotisa, a dar palestra, a falar, a dar suas falsas profecias. E quando elas vieram para a igreja de Cristo, queriam fazer a mesma coisa. Então, quando Paulo começou a pregar, elas começaram a contestar. E seus maridos, que já eram crentes, se converteram, eles ficaram ouvindo a pregação, e Paulo repetiu: não ordeno que as mulheres falem na igreja. Se quiser perguntar alguma coisa, consulte seus maridos em casa. Essa questão ele está dizendo acerca disso. De um homem de Deus estar pregando, exortando e querer contestar. Entendeu, meus irmãos? Então cuidado com isso. Então, a mulher tem a função de fazer a obra de Deus, cooperar, evangelizar, mas não está acima de cargo de liderança espiritual, de exercer uma função de liderar
como uma ordem. Isso está indo contra a lei de Deus. É por isso que Deus se retira da igreja e começa a acontecer essa bagunça. Porque quando Jesus é o cabeça da igreja, a igreja está em ordem. Mas porque tem a igreja que tem Jesus como cabeça e tem a igreja que não tem Jesus como cabeça. Aí é onde você conhece. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmão. Deus abençoe.